possamos esquecer. Bom dia, vou projetar a nossa tela aqui. Eu acho que eu tenho só um minutinho. Projetando aqui a nossa tela. Consegue visualizar, pessoal? Enquanto vocês estão chegando aí, deixa eu só abrir aqui o nosso livro, só para eu falar para vocês qual é a página. Eu esqueci de anotar aqui. Que nós vamos começar. Só um minutinho. Aqui é o nosso livro, né? Ok? Deixa eu só puxar aqui para mostrar para vocês a página, quem está com o livro aí que gosta de acompanhar no livro. Onde nós já estamos, né? Conteúdo referente ao nosso livro. Tá? Então, a gente já está trabalhando aqui, ó, na página, deixa eu ver que página é essa. Página 68 do livro, tá bom? A gente já está aqui, nesse trabalho aqui já, tá? Conforme for necessário, eu volto aqui no livro um pouquinho para a gente fazer a discussão. Tá ok? Então, quem está acompanhando aí pelo livro, nós já estamos nesse ponto aqui de partida já. Tá? Página 61. Na verdade, esse é o tema 1, né? E a gente estaria uma pequena introdução ali sobre os biocombustíveis, né? Que é um assunto que depois eu vou passar para vocês pensar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu só deixar minimizado, começar aqui, qualquer coisa a gente volta lá. Tá ok? Bom dia, já estamos aí com 8 alunos, podemos começar. Tudo tranquilo? Tá frio aí? Acredito que não, né? Bom, nós vamos começar aqui, ó. Então, vamos anotar aqui para a gente não esquecer, isso é importante, que aqui é o nosso conteúdo do segundo bimestre de 2001. Certo? Segundo bimestre de 2001 começa aqui. Nós estamos começando aqui. Eu mostrei para vocês a página do livro lá. Deixa eu anotar aqui a página do livro para não deixar a desejar também. Quem quer, na verdade, a página não é aquela não, é aqui, ó. Estava falando errado. Falei, né? 64. Página 64, pessoal. Tá? Então, começando aqui na página do nosso livro de Química, página 64, ok? Bom, aqui eu trouxe algumas imagens aqui, né, para a gente fazer algumas reflexões. Deixa eu só ampliar aqui. Isso aqui todo mundo conhece, não conhece? Fogãozinho a lenha, fazendo uma comidinha, né? Aqui uma chaleira, uma panelinha, deve ser um frango, né? Um franguinho caipira. Bom, e aqui nós temos, né? Isso aqui é uma coisa que, né, deixa a gente sempre preocupado, né? O valor calórico dos alimentos, né? Quantas quilocalorias tem, né? Arroz, carne, feijão e as batatas, né? Aqui é o famoso que todo mundo gosta, né? Ó, deixa eu ampliar ele aqui um pouquinho, né? Só ampliar, só para dar um destaque, spawning, né?
Esse aqui é o cheeseburger, né? 150 gramas, possui 600 quilocalorias de energia. Um pãozinho, tão simplesinho, né? E aqui são os palitinhos de batata frita, né? Por volta de 100 gramas, tem um valor calórico de 274 quilocal. E 2 colheres de arroz tem 88, né? E as batatinhas aqui, 274, né? A carne, né, 140, o feijão, 137, né? Nenhum chegou aqui nas batatinhas fritas, né? E aqui, o hambúrguer aqui também está superando o nosso arroz, nosso feijão. Bom, o que é isso? O que significa essa questão calórica, calorias? O que seria isso, pessoal? Isso é importante a gente conhecer, não é importante? É tão importante quanto, né, nas diversas áreas. Aqui acabamos mostrando, né, de uma área importante que é a nossa foco alimentar, mas só nessa área que é importante a gente saber a questão das calorias. Essa caloria ela está relacionada com o quê? Vou precisar que vocês conversem. Daniel Ribeiro, bom dia, Daniel. Caleb, Leonardo, Pierre, Tainá, Thiago. Opa, fiz um probleminha aqui agora. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Então, pode pôr o microfone de vocês aí, pode falar, Elis, Regina. Bom dia, Elis. Daniel, pode falar também. Seu microfone está com problema, Daniel? Sim, não estou te ouvindo, Daniele. Sei que você está com o microfone aberto, mas não conseguindo te ouvir. Será que eu que estou com problema aqui no meu fone? Alguém consegue abrir o microfone aí e falar só para eu saber se eu que estou com um problema aqui no meu fone? Bom dia. Bom dia. Finalmente alguém falou. Você é o... Deixa eu só verificar aqui. Leonardo. Leonardo, obrigada, Leonardo. Pelo menos alguém fala. Aí a gente já fica mais feliz, né? Bom, Leonardo, então, vamos lá. Nós estamos falando dessa questão de calorias, ou ainda, né, tá vindo aqui com esse cacau, né, quilocalorias. O que significa isso? O que seria isso? E aí aqui tem uma imagem no livro de vocês, no capítulo 2, aspectos qualitativos e quantitativos dos combustíveis. Nós estávamos estudando a parte de soluções, não foi isso? E nós estávamos estudando a parte qualitativa de expressar uma concentração, ou ela era qualitativa? O que vocês acham? Quando a gente aprendeu a fazer os cálculos, né, de concentrações em mol por litro, quantidade de matéria, estava expressando uma quantidade o quê? Quantitativa. Né? Mas aqui ele está falando nos aspectos de qualidade e de quantidade. E aí ele traz aqui, né, alguns gases combustíveis, como o gás natural, o gás liquefeito de petróleo e o biogás. E o que ele vem falando com relação, né, esses aspectos aqui? Vamos ver aqui. Quem é que pode ler para nós, Leonardo? Você consegue ler aqui? Deixa eu mostrar o que eu quero que você lê para mim. Existem até aqui. Você consegue? Porque eu acho que é só você que tem microfone nessa turma aqui. Existem combustíveis nos 3 estados de agregação da matéria mais comuns: sólido, líquido e gasoso. Contudo,
Nesse texto introdutório terão destaques os combustíveis gasosos, o gás natural, o gás liquefeito de petróleo e o biogás, os mais utilizados no Brasil. Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para a geração de energia. Nas termoelétricas, o vapor da água que gira as turbinas para gerar eletricidade é produzido a partir da energia liberada da queima de gás natural. Também é utilizado como matéria-prima para a indústria química e petroquímica, principalmente na produção de metanol, amônia e ureia, e na siderúrgica, principalmente na fabricação de aço. Uma das aplicações mais conhecidas do gás natural é como combustível para automóveis cujos motores foram adaptados para funcionar a gás. Nesse caso, ele é chamado de gás natural veicular. Certo, muito obrigada, Leonardo. Então, aqui ele trouxe, né, alguns tipos de combustível, em especial, né, o estado de agregação gasoso, e falou aqui da questão, né, das aplicações no nosso cotidiano. E aqui ele trouxe algo interessante. Ele falou no fator o quê? Energético, produção de energia. Eu sempre digo, né, que hoje o nosso grande problema, né, o nosso grande gargalo no planeta Terra seria a questão energética. Seria não, é a questão energética. Ser mais taxativo com relação a isso. Ou seja, né, o nosso limiar, o nosso avanço tecnológico, ele está ligado à questão da energia. Por isso que hoje, né, o pessoal tem tanto utilizado isso, né, na questão de marketing, né, essa questão da sustentabilidade. Já viram esse termo? Sustentável, né? Principalmente a área, né, econômica e das políticas, né, do Brasil. Você passa, por exemplo, ali, ó, quando eu passava para dar aula lá no campus, né, que agora tem mais de ano que a gente não tem aula presencial, né? Ali naquela marginal que eles estavam ali construindo, aí tem uma placa bem grande assim, ó, construção sustentável. O que significa isso? Vocês já questionaram isso? Pensaram, o que seria construção? Algo, vocês são da área de, como é que é? Curso técnico em edificações. Não é assim? Provavelmente a maioria de vocês vão caminhar para que área? Engenharia. E provavelmente a maioria de vocês caminha para a área específica da engenharia de civil, né? Construção de vias, enfim, nessa linha aí, né? Ou arquitetura. Bom, mas o que seria isso na área de vocês? Construções sustentáveis. Vocês já pensaram nisso? Nunca pensaram? Não quiseram pensar? Bom, é algo a se pensar, né? Com profissionais. E o que seria esse termo sustentável? O que você pensa sobre isso, Leonardo? Eu vou chamar com você, porque é o único que me responde. Pessoal, eu vou começar a dar um pontinho para quem responder no microfone. É a utilização de materiais que Ô, podem... Leonardo, você já está com uns 3 pontinhos a mais, viu, na frente aí, tá? Pode falar, Leonardo. Que seria um método econômico que utilize de materiais e de uma indústria que não destrua o meio ambiente, de materiais que possam ser renováveis. Só que isso é bastante complexo, não é? Porque eu colocar, né, assim, moldar que realmente eu não tenho um impacto ambiental negativo, isso não é possível. Agora, minimizar esse impacto é o caminho, né? E aí, normalmente, a proposta é essa, é minimizar, porque não ter é impossível. Então, mas isso tudo está focado em quê, Leonardo? Na questão energética. Porque se eu tenho um menor gasto energético, eu tenho, então, um maior ganho em todos os aspectos, seja ele econômico, seja ele social, seja ele ambiental. Como assim, professora? Olha, se eu tenho um menor gasto energético, consequentemente, eu vou, para eu utilizar, por exemplo, essa matéria-prima que eu estou ali naquela construção, eu vou explorar menos, né, aonde eu extraio isso do solo, das rochas,
Eu tenho uma menor exploração. Consequentemente, eu já tenho o quê? Vou minimizar os impactos ambientais. Esse é um dos termos. E se eu tenho uma degradação menor, né, numa determinada região, com relação à exploração, é logicamente que eu acabo agregando ali uma condição social melhor e, consequentemente, econômica. Então, uma coisa leva a outra. A gente sempre fala que a gente tem um tripé, e esse tripé não pode ser esquecido. Eu não trabalho com econômico desvinculado do social nem do ambiental. Então, a área de vocês, né, de edificações, ela tem que estar vinculada a isso. Um cara que vai ser arquiteto, ele tem que ter muito bem essa visão, né? Um engenheiro civil, nem se fala. Então, hoje, né, é esse foco. E o foco, então, o nosso limiar é a questão energética. Então, aqui ele está falando, né, que no Brasil, atualmente, cerca de 3%, muito pouco ainda, né, das residências dispõem do gás natural. Mas ainda, né, é muito pouco explorado, mas ele também é transportado, né, em navios especiais, papapá, tem todo o histórico aqui do gás natural. Agora tem algo aqui interessante, que ele pode ser vendido em botijões, né, mas nesse processo a temperatura do gás natural ela é reduzida a menos 162 graus. O que é isso? Para que eu faço essa redução de temperatura? Qual é o objetivo de eu fazer essa redução de temperatura, pessoal? Por que eu faço essa redução? Para o gás ficar no estado líquido. O gás ficar no estado líquido. E aí, se ele vai ficar no gás liquefeito, né? Então, eu vou fazer o quê? Quando eu tenho a redução da temperatura, eu vou ter ali uma aproximação das moléculas. É isso? E se eu tenho uma aproximação das moléculas, eu saio do estado de agregação gasoso e entro no estado de agregação líquido. E isso faz que eu tenha um maior volume ocupado ou um menor volume ocupado? Um menor volume ocupado. Então, isso é interessante? Então, né, são algumas disponibilidades. Mas isso eu estou fazendo quando eu aumento o volume, diminuo o volume, mexendo no quê? No estado de agregação. Vou pedir aqui, Leonardo, quem falou agora, né, eu vou dispensar o Leonardo, só um minutinho, Leonardo, porque teve alguém que resolveu participar aqui e eu fiquei feliz. Quem é que falou? Foi a Daniele? Suiane. Suiane, por favor, Suiane, lê para nós aqui, ó. Neste capítulo, você consegue, Suiane? Esse pedacinho aqui, eu vou até subir esse, não, vou deixar aqui, aí você vai vir até o ponto, aí depois eu vou subir. Pode ser? Pode ser. Neste capítulo serão estudados os aspectos qualitativos e quantitativos dos processos que envolvem absorção ou liberação de energia na forma de calor e suas relações com o conceito de entalpia. Isso. Serão comparados os poderes caloríficos e os impactos causados no meio ambiente dos principais combustíveis disponíveis atualmente. Também serão tratadas as relações proporcionais entre energia, massa e quantidade de matéria de diversos combustíveis. Ok, Suiane, muito obrigada. Então, ó, né, nós aqui falamos um pouquinho dos combustíveis, em especial o estado gasoso, né, o gás natural, e aqui ele falou que nós vamos estudar, então, né, processos que envolvem absorção ou liberação de energia. E eu falei, né, que o nosso gargalo é a questão energética. E essa energia na forma de calor. Então, a gente vai entrar numa outra linha da química aqui agora. Nós vamos pensar em estudar a energia proveniente da matéria. E aí nós temos, né, uma diversidade de, né, como que é matéria? Tudo aquilo que tem massa, não é isso? E ocupa lugar no espaço. E
nós vamos estudar, então, essa energia dessa matéria. Agora, dentro dos processos químicos, que envolve o quê? A liberação ou a absorção. E, logicamente, eu vou ter que ter, né, uma forma de mensurar isso. Então, nós vamos ter cálculos matemáticos, físicos, né, que vão dar condições, ferramentas para que a gente possa mensurar essa questão energética. E isso é de extrema importância, né, dentro do conhecimento, né, na área de tecnologias, de avanços tecnológicos, já que o gargalo é o fator energético. É por isso que vocês têm, né, essa frase sustentabilidade, né, que o pessoal gosta tanto, que tem tanto apego, né, é muito utilizada. Às vezes é utilizada erroneamente, né, as pessoas não sabem muito bem qual é o significado em si. Então, vocês, a partir de agora, vocês vão aprender e aí vocês vão sair com outro, né, uma outra proposta. Certo? E aí, né, como a Suiane leu aqui, né, diversos combustíveis, matéria de diversos combustíveis. Por fim, serão analisadas algumas formas, calcular as variações de entalpia das reações. Ou seja, nós vamos aprender a mensurar, como eu acabei de falar, através de cálculos matemáticos, essa energia envolvida num sistema, numa reação química. Aí, professor, mas numa reação química eu tenho energia envolvida no processo? O que vocês acham? Alguém aqui já viu a mãe fazer sabão? Ou a mãe, vocês é muito jovem, não é? Deve ser a avó, a bisavó, que é da minha idade. Vocês já viram sua avó, sua bisavó fazer sabão? Pois, professora, a senhora tem 88 anos? Já, minha avó faz. Tô chegando lá. Tô chegando. Fala para mim, Leonardo, você já viu sua avó fazer sabão? Ou quem falou que já viu? Eu já vi também. Mas alguém falou que viu também. Eu também. Também? E o que vocês observaram lá quando ela está preparando lá? Tem alguma coisa com relação à liberação de calor ou absorção de calor? O que vocês já observaram em relação a isso? Tem que adicionar água quente para derreter a soda. E aí você vê o negócio borbulhando assim, Leonardo, ou não? Sim. Saindo os Fica muito vapores, forte. assim, né? Que até a sua avó deve falar para ela, fica distante, cuidado, meu filho, não é assim? Exatamente. Isso, tá vendo como eu sou da idade da sua avó? Sei tudinho sobre isso. Então, uma reação química extremamente, inclusive, violenta, que tem uma alta liberação de calor. Tá? Que acontece, inclusive, acidentes, pessoas que não sabem manipular de forma correta, né? Que deveria, inclusive, lutar com os equipamentos de proteção individual, que é máscara, óculos de segurança, porque ali você tem uma atmosfera muito básica, né? E pode vir na sua retina e ter uma corrosão na retina, uma série de problemas, tá? Queimaduras. Então, é uma reação que tem a formação de calor. Gente, tem reações, né, em indústrias, que se a pessoa não tiver noção da quantidade de calor que tem envolvida no processo, né, da reação química, e dependendo do volume que você tem, você pode explodir um quarteirão inteiro com uma reação química. Então, assim, são as reações, elas estão, né, intimamente ligadas com essa questão de energia, que é na forma de calor, que pode ser absorvida ou pode ser liberada. Então, é preciso conhecer isso muito bem, né? Inclusive na área de vocês, de edificações, também na área de construção civil, o pessoal, né, faz muitas misturas, né, de determinados ingredientes lá da base do concreto e tal, e que ali eu tenho reações químicas, e que tem liberação de calor, ou tem absorção, e que pode, inclusive, acarretar, né, degradação posterior na sua estrutura de concreto. Então, assim, são importantíssimos esses processos, né? Estou citando exemplo na área de vocês, mas em todas as áreas, né, que nós temos os processos, né? E aí, no nosso organismo também, nós não ingerimos os alimentos,
como eu mostrei lá, um pratinho de arroz, né, 2 colherzinhas de arroz, 88 quilocalorias, depois a gente vai falar, né, o que significa esse quilocalorias de fato, né, essa unidade que mensura essa grandeza, né. Vocês estão estudando já termologia lá na física? O que vocês estão estudando na física? Já estão estudando termologia? Não? Vocês têm aula de física, não tem? Já... Iniciamos agora gases. Gases são segundo. Acho que foi nosso primeiro conteúdo. Então vocês já sabem isso. O que eu estou falando aqui tem tudo a ver com o que vocês estudaram, então, lá na física. Então, ó, dentro disso nós vamos estudar, então, matematicamente, aprender a calcular essas energias, né, das reações. E aí a gente tem as chamadas, né, tem essa nomenclatura chamada entalpia de formação, tá? E teve esse cara aqui, depois eu vou contar a historinha dele, que é o Hess, que desenvolveu uma forma matemática para poder, né, um raciocínio matemático, eu sempre digo e repito, e vou repetir sempre, né? Esses dias eu vi um negócio que eu achei interessante. Vocês gostam de filosofia? Sim. Então, ó, então você gosta de matemática? No meu caso, eu gosto de filosofia, mas não gosto de matemática. Mas deixa eu te falar. A matemática é a ciência das mais humanas. Você ouviu um filósofo falando. Aí eu comecei a pensar, né? Ele falou, a matemática é algo que foi criado pelo homem. E ela é totalmente abstrata. E, por exemplo, você não vê um triângulo andando, um quadrado, né? Eles são objetos reais. Exatamente, que nós, né, criamos de uma certa forma para explicar algo. Então, a matemática é a da ciência mais filosófica que possa existir. E ela é tão interessante que ela consegue explicar todas as outras. É a filosofia. Né? É a filosofia trazendo ali a imagem. E é uma forma filosófica que o homem encontrou. Olha que interessante, né? Isso foi um filósofo que falou, fui eu não, tá? Mas eu fiquei assim, concordei plenamente com ele, assim. Bom, então a matemática é realmente nosso coração. E aqui foi criado esse cara aqui, né? Desenvolveu, então, matematicamente para a gente mensurar isso, tá? Aqui tem um pouquinho sobre o biogás, só vamos ler aqui que é interessante, né? Um conhecimento do cotidiano de vocês. Quem é que quer ler para nós? Suene? Suene? Por favor? Ou Daniele? Quem gostaria? Amanda? Não precisa obrigar, não. Pode ser. Leonardo, acho que vai ter que ser você. Por favor. De onde até onde? Aqui, do biogás até dessas atividades, por favor. O biogás tem esse nome porque sua origem é renovável como o bagaço da cana-de-açúcar da indústria sacro-alcooleira ou lixo de aterros sanitários. Durante a decomposição anaeróbica, sem gás oxigênio, desses materiais por micro-organismos são produzidos vários gases, entre eles o metano. Após um processo de purificação que visa aumentar o teor de metano, o biogás pode ter uma composição semelhante à do gás natural. O processo de queima do biogás pode tornar as instalações agrícolas e rurais, bem como os aterros sanitários, autossuficientes em energia elétrica, que diminuirá os custos e aumentaria a lucratividade dessas atividades. Isso aqui é uma coisa, né, muito já conhecida, né? Então, o que seria o biogás, né? Esse é um gás, né? Ele fala que de origem renovável, por que de origem renovável? Porque ele é do processo, né, de degradação da matéria orgânica.
né, decomposição da matéria orgânica, onde eu vou ter ali, ó, micro-organismos, o quê? Anaeróbios, ou seja, aqueles que não necessitam de oxigênio. Né? E aí, né, a indústria sucroalcooleira, por exemplo, né, eu posso gerar o biogás a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Né? Nos aterros, também, alguém aqui já visitou aqui o lixão? Lixão não, né? A gente tem 3 termos, tá, pessoal? A gente tem o termo lixão, temos aterros controlados e temos aterros sanitários. São 3 categorias. Lixão é aquele que é exposto, aberto, lá céu aberto. Tem controle nenhum. Aterro controlado é o que nós temos aqui em Goiânia e a maioria no Brasil, tá? São os aterros controlados. E aterros sanitários são poucos. Por quê? O aterro sanitário é exatamente isso que ele falou. O cara tem que gerar o gás ali, e esse gás, que é o biogás, o gás metano, que é o CH4, é o carbono ligado a 4 hidrogênios, ele pode ser canalizado e utilizado ali no processo. Né, para manter, para suprir as necessidades energéticas do estabelecimento, no caso, um aterro controlado, um aterro sanitário. Mas a maioria dos aterros que a gente fala, aterro controlado, eles geram esse gás, eles queimam esse gás para quebrar o metano, para evitar a diminuição do efeito do gás estufa, né, que ele é um gás, né, que vai provocar ali aumento da camada, né, e liberando ele para a atmosfera de uma forma já molécula quebrada com oxigênio, né, que é a formação aí do dióxido de carbono. Então, nós temos aí, né, um processo, uma liberação, é uma energia. Mas nosso problema não é energético, professor? Mas nós temos várias fontes de produção de energia. E essa é uma extremamente interessante, que hoje ainda no Brasil não é muito aplicada, tá? Ainda a gente falta muito ainda, né? Essa questão da formação tecnológica, né? Vocês que estão aí fazendo curso técnico, e a gente tem uma gama de profissionais hoje buscando isso, porque realmente essa formação ela é muito importante, tá? Quando, né, a área de vocês, né, logicamente, eu acredito que a maioria quer fazer depois uma graduação, mas a formação técnica hoje ela faz um diferencial como profissional no mercado de trabalho impressionante, pessoal, tá? E aí ele traz um pouco, né, dessas questões de fontes não renováveis e renováveis, né? Nós temos derivado da cana-de-açúcar, eletricidade, gás natural, enfim, né? Que está tudo falando sobre, então, né, essas questões de energia. Aqui ele mostrou né, um sisteminha, né? Depois vocês olham com mais carinho, né? Como é que seria para fazer um biodigestor. Hoje tem projetos no Instituto, vários projetos aí que o pessoal lá do meio ambiente faz, biodigestor, instala aí nas propriedades, enfim, tá? Na produção desse biogás. Bom, e aí a gente vai já entrando naquele outro tema que eu tinha colocado as figurinhas lá para vocês, né? Que tá lá, a panelinha cozinhando e tal. Calor, temperatura. Então, vamos lá, tá? Então, aquele capítulo ali é uma parte introdutória que eu gostaria que depois, se vocês têm um tempinho, eu vou passar, inclusive, um trabalhinho para vocês executarem. Mas vamos lá. Calor e temperatura. Epa, o que seria isso? Calor e temperatura. Alguém sabe dizer? Já que vocês estudaram isso lá em física, não estudaram? O que seria? Calor e temperatura. Igual, por exemplo, agora, nós estamos passando por uma condição assim, né, com baixas temperaturas. Assim, não está difícil assistir aula de química 7h15, mesmo que vocês estão aí debaixo do cobertor, que a maioria está debaixo do cobertor, não está? Mas não está fácil não, né? Bem queria estar debaixo do meu cobertor agora. Tá não, Leonardo? Você está onde? Você está trabalhando já? Está na ativa? Assistindo aula. Então você é um bom aluno, porque os meus filhos aqui eu tenho que brigar, arrancar da cama, arrancar a coberta, porque fica lá com um celularzinho, tem o computador, mas não quer não, quer ficar lá no celular, porque fica deitado,
Nunca vi esse negócio de assistir aula deitado, não, mas eles fazem isso. Bom, então vamos lá. Vamos lá, Leonardo, você que está aí ativa. Lê para mim até aqui, você consegue? Os 2 risquinhos que eu fiz. O início e o fim. O universo é constituído basicamente de matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Energia não possui massa, não ocupa lugar no espaço e pode assumir diversas formas: elétrica, nuclear, térmica, gravitacional, entre outras. A energia térmica está relacionada ao estado de agitação da matéria. Átomos e moléculas, por exemplo, estão sempre em movimento de rotação, de vibração e ou de translação. O grau de agitação médio das espécies químicas que constituem a matéria está diretamente associado à temperatura, ou seja, a temperatura é uma grandeza que está diretamente relacionada ao estado submicroscópico da matéria. Ok, obrigada, Leonardo. Então, olha lá. Qual que é a relação, né, entre temperatura e energia, né? Energia é algo que nós estamos, né, aprendendo a lidar a partir do momento que se conheceu, né, de fato a energia elétrica, e aí veio, né, a ideia do elétron, foi a partir disso, né, e aí o elétron revolucionou o mundo porque ele é algo que sai dessa condição aqui, né, que a energia não possui massa, não ocupa lugar no espaço e pode assumir diversas formas. Mas nós temos o elétron, que tem uma energia e que ele é uma partícula ou é uma onda, uma energia. Então, é o princípio da dualidade da matéria que deu lá o prêmio Nobel aí ao Einstein, né? Então, a energia, né, como ele colocou aqui, elétrica, nuclear, térmica, gravitacional, e aí tem uma infinidade, né? A energia térmica que é essa que está relacionada com a movimentação, a agitação. De quem, professor? Ué, das substâncias. As substâncias são constituídas de quê? De moléculas. E as moléculas são constituídas de quê? De átomos. E os átomos são constituídos de quê? Eu tenho a parte nuclear e tenho a parte eletrosférica. Eu tenho ali as ligações químicas, que vocês estudaram lá no primeiro ano, né, entre os átomos, que são as ligações primárias, que vão fazer com que eu tenha uma estrutura mais estável. Mas se eu tenho algo estático, desde lá do modelo atômico, lá antes de Cristo, Demócrito, Leucipo já dizia que a matéria não é estática. Ela está em constante movimento, agitação. Então, é isso que vai gerar, né, está diretamente associado que a temperatura é o movimento destas partículas que compõem a matéria, ou seja, moléculas, átomos, ligações químicas. E aí, isso é que nós vamos estar mensurando, vai depender, né, da forma como eu tenho uma agitação, a quantidade de calor envolvida no processo. Como eu falei, fazer sabão, né? Uma reação química que eu tenho ali, né? Uma energia, e essa energia na forma de calor envolvida no processo. Por exemplo, considere um exemplo, um copo de água líquida gelada, retirado do refrigerador. O que acontece? Ele está dizendo aqui que a temperatura do líquido espontaneamente aumentará, até que ela se iguale à do ambiente. Todo mundo já fez isso em casa, não já? O que é isso? O que é isso, gente? É um equilíbrio. É um equilíbrio que as substâncias buscam adquirir. E isso acontece, né? Onde eu tenho, então, ali um equilíbrio entre o meio e a matéria. Mas por que isso, né? Qual que é a ideia de equilíbrio? O que seria essa palavra equilíbrio para vocês? O que seria equilíbrio, Leonardo?
gente gosta de usar tanto, é uma pessoa equilibrada. O que é isso? É uma pessoa que está num estado, digamos, de maior normalidade, porque tem dois lados ali que estão balanceados. Aí, ó, Leonardo, ó a filosofia de novo, ó, eu usando a filosofia. A gente fala que o mundo nosso é dual, né? A dualidade. A gente tem o quê? O sim, tem o não, tem o certo, tem o errado, tem o bonito, tem o feio, né? E, logicamente, o máximo que a gente conseguir dentro dessa linearidade, é lógico que a gente nunca está dentro da linearidade, ou seja, do meio da situação, né? É ali o ponto que dá maior estabilidade, menor energia. Eu sempre digo, não sei se vocês foram meus alunos lá em ligações químicas, mas eu sempre digo, coloco isso, né? Por que o hidrogênio liga com o oxigênio na molécula de água? Qual é a busca? Para que isso? Por que eu tenho essa ligação química aqui, pessoal? Ó, deixa eu escrever aqui. Por que eu tenho essa ligação química aqui, ó? O oxigênio ligado com hidrogênio. Isso aqui é quem? O que é essa substância? É ou não é? Assenta no ar, gente. Faz eu fora aqui um pouco. É a molécula de água, não é? Eu diria que minha caneta não tá legal. Uma ponta mais fina. Por quê? Por que o oxigênio se liga aqui com hidrogênio? Qual o objetivo disso aqui, pessoal? Falem para mim. Hein? Para eu gerar uma condição que mais instável ou mais estável? Estável. Estável. E quando mais estável eu estou, menor é a energia do sistema. Então, é aquela busca do equilíbrio. É o tentar chegar ao equilíbrio. Né? A média, como o Leonardo falou, é o limiar, né? Entre os outros dois lados do dual. Então, é a busca da estabilidade, menor energia. Bom, então, quando eu digo, né, que calor, a energia em trânsito transferida entre objetos com temperaturas diferentes. Então, o que seria calor? Nada mais é do que esse processo de busca de equilíbrio entre dois sistemas. Então, eu tenho ali o quê? Uma energia que está movimentando de um sistema para o outro. Como o exemplo que nós acabamos de falar, retiramos um copo com água. Deixamos ele fora da geladeira. Passa um determinado tempo, a temperatura da água que estava lá em torno, né, de 5 graus, 4 graus, ela passa a ter 20 graus, 22 graus. Mas por quê? Porque ali eu tive o quê? Um movimento dessa energia, um trânsito entre um recipiente e outro, buscando-se esse equilíbrio térmico. E isso eu chamo de calor envolvido. Né? Por isso a expressão hoje faz muito calor, apesar de comumente ser utilizada, não faz sentido em um contexto científico. Vocês concordam comigo? Eu falei, hoje está quente, está muito calor. Tá certo? Não, eu acho que não. Não, né? Nós temos ali são temperaturas, né? Que temos uma temperatura
abaixo, né, do que nós estamos ali acostumados, uma temperatura superior. Mas o calor nada mais é do que essa busca do quê? Do equilíbrio entre dois sistemas. Esse limiar, tá? Eu vou pedir o Leonardo de novo para ler para nós. Leonardo, você consegue ler mais só esse pedacinho aqui? Sim. Aqui, só aqui, por Nem, favor. nem sempre, porém, o calor foi definido como energia. Antes dos estudos conduzidos pelo filósofo inglês James, alguma coisa, e nascido em 1818 e foi até 1889, Isso. O mais importante é isso aqui, Joule. Esse termo vocês já ouviram falar, Joule. já. Já. E por outros pesquisadores nos anos de 1840 e 1850. Inúmeros cientistas de prestígios, como o francês o Lavoisier, Isso. 1743 a 1784, acreditavam que o calor era uma espécie de fluido, uma substância que permeava todos os corpos e escoava de um para o outro enquanto eles tivessem temperaturas distintas. Essa ideia ficou conhecida como teoria do calórico. Certo. Certo. Então, hoje, né, nós temos uma outra percepção com relação a isso. Bom, e aí nós temos como, né, mensurar, inclusive, isso, né? Mas só esse pedacinho aqui que é interessante, e daí a gente já discute isso aqui, né? O que significa essas bolinhas próximas, essas distantes, e esse termômetro aqui que nós estamos mensurando. Vamos lá? Todo mundo conhece um termômetro, né? Para que serve? Qual é o objetivo? Realmente, né? Agora saindo do senso comum. Mais esse pedacinho, Leonardo, estou te explorando muito, mas você já ganhou um pontinho a mais. Você não precisa de pontinho, né? Você ficou com nota alta na prova, não ficou? Senhora? Você ficou com uma boa nota na avaliação, não ficou? Surpreendentemente fiquei. Pois então, você viu que é porque você está participando das aulas. Viu, colegas? Participem também. Vamos lá, por favor. Um dos primeiros instrumentos produzidos com a finalidade de avaliar a temperatura dos corpos, o termoscópio, a ar, foi projetado pelo físico italiano Galileu Galilei, no final do século XVI. Esse aparelho passou por vários aperfeiçoamentos, como a incorporação de escalas numéricas, até chegarmos ao termômetro analógico atual. Seu funcionamento está baseado na troca de energia na forma de calor que ocorre entre o corpo cuja temperatura se queira medir e o líquido do interior do paralelo até que se alcance o equilíbrio térmico. Quando colocado em contato com o corpo mais quente, o líquido contido no interior do termômetro, geralmente mercúrio, expande, pois os átomos que compõem agitam-se com maior intensidade e ficam mais afastados uns dos outros. Esse fenômeno é conhecido como dilatação térmica. Com a calibragem adequada, essa dilatação fornece uma medida de temperatura do corpo. Olha que interessante, né? O termômetro é um negócio impressionante, fisicamente falando, né? Todo mundo já viu um termômetro. Já viu um termômetro? Já foi, né? Inclusive mediu, né, a sua temperatura corporal com o termômetro. E já viram o termômetro que tem na base dele aqui o quê? Que substância é essa que está aqui na base do termômetro? Vocês já viram ou não? Já sim. Já. E qual é essa substância? Mercúrio. Mercúrio. Mas por quê? A primeira coisa, o mercúrio é um elemento químico que, né, a temperatura ambiente, quer dizer, é um elemento químico que está dentro da classificação de metais. E a temperatura ambiente, ele está no estado que? Líquido. Já é algo interessante, estado de agregação líquido. As moléculas estão mais próximas que o estado sólido, estão um pouquinho mais afastadas. Estão mais afastadas que no estado sólido. E mais afastadas. E mais contraídas que no estado gasoso. Está no estado ali intermediário entre o sólido e o gasoso, vamos dizer assim. E, logicamente, quando você coloca, então, né, esse termômetro em contato com o seu corpo, né, que está com uma determinada temperatura, o que acontece com relação ao mercúrio? Vamos ver o exemplo aqui que ele deu.
Aqui eu tinha quer dizer, eu tenho um termômetro de mercúrio, e aqui a temperatura que ele registrou aqui no termômetro foi de 20 graus. Aqui ele tem também o mesmo termômetro de mercúrio, e a temperatura que ele registrou aqui foi de 30 graus. Qual é a diferença, né, de 10 graus? O que você observa de diferente com relação à imagem, essa imagem 1 e essa imagem 2? A agitação das moléculas. A agitação das moléculas, né? Aqui você tem as moléculas mais próximas, tá vendo? E aqui você tem elas mais afastadas. Então, consequentemente, esse afastamento das moléculas faz com que eu tenha uma maior dilatação. Expande mais. Ocupa um maior volume. Quando eu tenho uma menor agitação, eu tenho uma ocupação menor de volume. E eu mensuro exatamente isso. E isso, logicamente, foi calibrado, né? Qual é o grau de agitação em transferência à questão dessa mudança, né, de temperatura, ou seja, dessa energia em trânsito, buscando o quê? O equilíbrio. A ideia é sempre chegar na condição de equilíbrio. E aí nós temos as unidades para mensurar isso. E foi criada uma escala, um padrão, porque nós não temos condições de mensurar algo se a gente não tem uma unidade, né? Um padrão. Como a gente tinha falado lá do mol, né? A mesma coisa aqui. Então, tem que criar ali um padrão. E aí foi criado dentro do sistema internacional, né? Algumas unidades, que é o Kelvin, que é o mais utilizado, né? Na verdade, internacionalmente. Mas nós utilizamos muito o quê? O grau Celsius e também tem o grau, né, Fahrenheit. E aí, vocês já estudaram isso em física, lembra que o professor fazia lá em termologia, para você transferir, né, a relação para você mudar de uma escala de Kelvin para Celsius, para Fahrenheit. Fizeram isso ou não? Sim. Sim. Sim, né? E é exatamente isso aqui, né? A ideia, então, é nós mensurarmos, né, essa energia em movimento. E a ideia principal, essa energia em movimento, buscando sempre o quê? O limiar, lá, o equilíbrio, né? Quando eu tenho, então, uma menor agitação, ou seja, a condição de equilíbrio, ela é a ideal. A gente nunca chega nela, mas a gente sempre está à busca dela, tá? Até aqui, colegas, tranquilo? Algum problema? Não? Não. Então, vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para o próximo aqui, né? Aqui eu trouxe só alguma... deixa eu ampliar aqui, isso aqui é importante. Já entendemos o que é calor, né? Já sabemos. Já entendemos essa questão energética. Agora, nós temos, né? Nos alimentos que nós ingerimos, aqui eu trouxe só de curiosidade mesmo, né? Que às vezes a gente tem. As formas de expressar essa energia, né? As unidades que expressam essa energia. E aí ele trouxe aqui em quilocalorias, né? Quilocaloria, normalmente aqui a gente escreve K também, ou quilojoule, né? E aí ele trouxe aqui alguns valores energéticos, né? De carboidratos, de açúcares, de proteínas, de gorduras, enfim, né? Em relação à quantidade, que não tem massa, então não tem como, né? Em relação à quantidade de massa que nós temos, né? E o quanto isso, né, na verdade, teria em as porções, na verdade, que são porções, quantidade de porções, né, e o valor energético. Uma porção, né, nessa condição aqui, qual seria o seu valor energético? Bom, mas a gente tem condições de fazer isso, professora, matematicamente, calcular isso? Tem. Como é que eu vou saber que uma porção, né, de 18 gramas de carboidrato, 1,6 de proteína, 4,3 de gorduras totais, papapá, né? O pessoal da nutrição sabe muito bem fazer isso, né? Qual é essa quantidade? É que ele trouxe, né? Em quilocalorias,
116 quilocalorias, ou ainda o quê? 487 quilojoules. O que significa isso? Quilocalorias e quilojoules. São duas formas de expressar. Então, eu tenho como fazer a conversão de uma para a outra? Tem ou não? Eu imagino que sim. Lá na física, vocês não fizeram? Quilocalorias eu não tô lembrado. Não? E aqui trouxe, inclusive, né, algumas informações aqui, ó, né, quantas calorias nós gastamos, né, em determinadas atividades também. Tá? Essa aqui é uma tabela nutricional, né, que o pessoal traz. Bom, então, eu tenho como calcular isso? Tem como calcular isso. Né? Então, aqui, ó, como se mede o calor dos alimentos? Ou seja, essa energia, né, que ela é adquirida de um determinado tipo de substância. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu sei que 2 colheres de arroz, tinha colocado lá no início, eu lembrar, não esqueci, né? Aqui. Eu tinha colocado 2 colheres de arroz, 88 quilocalorias. Como é que eu chego nisso? Como é que eu sei disso? Como é que chegaram nesse valor? 100 gramas de batatinha, 274 quilocalorias. Como é que se faz isso? Hein, pessoal? Deixa eu voltar aqui. É só a pergunta, agora vamos lá. Calorimetria. Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente vai lá e volta aqui. Só mais esse pedacinho aqui, aí eu libero vocês, tá bom? Pode ser? Calorimetria. Só mais esse parágrafo, esses 2 parágrafos aqui, Leonardo, você consegue? Que aí a gente já fecha essa questão aqui que eu tinha acabado de falar para vocês. Até aqui. Calorimetria. A energia pode ser utilizada para realizar vários tipos de tarefa, como movimentar objetos contra uma força oposta, transferência de energia na forma de trabalho, ou alterar a temperatura de um objeto, transferência de energia na forma de calor. Quando se levanta um objeto, se ferve água ou um carro se desloca, ocorrem fenômenos que envolvem a participação de energia. No sistema internacional, a unidade oficial para as grandezas trabalho, energia e quantidade de calor é o Joule, J, que corresponde à energia que gasta na forma de trabalho quando um ponto de aplicação de força 1N se desloca de uma distância igual a 1 metro na direção da força. Outra unidade de uso frequente é a caloria, que corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água a 1 centímetro, especificamente de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Frequentemente usam-se os múltiplos kilojoules, que correspondem a 1000 joules, e caloria, que correspondem a 1000 calorias, quilocalorias no caso. Nessa obra, a relação entre quilocalorias e kilojoules será assumida como igual a 1 quilocaloria igual a 4,184 kilojoules. Então, aqui nós temos uma relação matemática para eu trabalhar uma unidade em relação à outra, a equivalência de uma a outra. Mas vamos primeiro entender o que é uma caloria. Né? Caloria, então, representada por cal, ela corresponde, então, à energia necessária para elevar a temperatura de qual massa de água? A massa de 1 grama de água, em 1 grau Celsius. E aí, o intervalo que a gente trabalha especificamente é a temperatura de 4,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, foi mensurado o que é uma caloria. O que seria caloria? É a energia necessária, certo? Isso aqui é importantíssimo. Energia necessária para elevar a temperatura de quê?
da massa de 1 grama de água. Então, em cima de que foi definida essa unidade de caloria? Da molécula de água, da substância água. Então, é a massa de 1 grama, eu vou lá e pego o quê? Mensuro na balança 1 grama de água, certo? E vou elevar a temperatura dela, coloco ela na temperatura de quanto? 4,5 graus. E vou transferir essa temperatura, vou fornecer o quê? Energia, para que ela passe da temperatura de 14,5 para 15,5. E isso é 1 caloria. Então, se eu estou comendo lá 2 porções, né? De arroz, tá lá falando, né? Só que lá tá falando 88 quilocalorias. O que significa isso? Já calorias por quilo? O quilo, o K, esse Kzinho que aparece aqui, né? Não o J, né? O Kzinho que apareceu, ele representa 1000. Quando eu falo quilocalorias, vou voltar lá um pouquinho no nosso slide. Quando eu falo aqui, ó, quilocalorias, eu tô falando o quê? 88 mil calorias. É pouquinho não, né? É 88 mil calorias. Então, qual que é esse fator energético aqui, pensando naquela unidade de caloria lá? O que é caloria? O que seria caloria? O que nós entendemos? É a energia necessária para elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius. Exatamente. Então, quantas gramas de água eu estou elevando, hein? Se eu pensasse nisso, né? 88 mil. Pensou nisso? Né? Então, não, é muito, né? São muitos, melhor dizendo, né? É pouquinha água. Lógico que eu estou relacionando aqui uma massa, né, de carboidrato com a massa de água, não são também, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, esse K representa sempre 1000. Então, se eu tenho quilocalorias, é 1000 calorias, certo? Então, é 1000K. Agora, como é que eu transformo, né, caloria, ou melhor, quilocalorias, em quilojoules? São 2 unidades para mensurar, né, essa energia na forma de calor. Eu tenho, então, que 1 quilocaloria equivale a 4,184 quilojoules. Isso aqui foi calculado matematicamente. Aqui só está mostrando a relação, mas isso foi calculado. Acho que o professor de física se não mostrou, mas a gente depois vai fazer em exercício também, tá? Mas normalmente vocês veem isso lá na física, essa relação que você chega nela matematicamente, a gente tem como mensurar. Tá certo aqui, pessoal? Então, a gente pode estar trabalhando, né, tanto com quilocalorias, que significa, se eu tiver esse K, nunca posso esquecer que ele representa 1000, não é isso? Quilômetro representa o quê? Quilômetros representa o quê? 1000 metros. Quilograma representa o quê? 1000 gramas. Quilocalorias representa o quê? 1000 calorias. Quilojoules representa o quê? 1000 joules. Então, nós vamos estar trabalhando, né, com essas unidades e com essas transformações de uma na outra a partir de agora, tá? E aí o nosso próximo, né, que ele mostra um sisteminha, e aí eu vou passar aqui para vocês uma atividade. Essa equação, eu acredito que ela não é nova para vocês, ela é nova? Não. Não, né? Não é uma equação nova, vocês viram lá na física. E a gente vai ter que trabalhar ela aqui também. Quando a gente vai, então, exatamente falar sobre ela, né? Nas nossas próximas atividades. E o que significa cada termo dessa equação. Eu vou
Talvez, deixa eu só baixar a lista de presença, que já são 8h19. Só um minutinho. Baixar a lista de presença. Tem alguém que tem alguma queixa com relação à avaliação, que ficou faltando nota, algum erro? Tem alguma coisa errada com relação às notas de vocês na avaliação, no lançamento? Vocês conferiram lá no Guia Acadêmico, está tudo ok? Comigo tudo certo. Certo. Talvez eu ainda estou com uma agenda de um médico, e talvez eu não consiga dar aula para vocês na terça-feira. Mas se isso acontecer, você entra aqui no horário normal, que vai ter uma atividade daquela. Aí eu vou sempre como eu faço isso, né? A gente coloca a orientação lá na plataforma Moodle, tá? Se isso acontecer, então você entra sempre pelo Moodle, vai ter uma orientação. Você vai cair aqui e vai entrar naquela aba tarefas, igual vocês já estão sabendo fazer, e vai ter uma atividade para vocês fazer no horário da aula. Então, qual que é o horário? Das 7h15 às 8h15. Quem executar a atividade tem a presença e tem um ponto extra. Mas isso ainda não tenho certeza. Se eu tiver o problema, vai estar lá. Se não, eu vou estar aqui normal. Combinado assim? E a atividade, se tiver atividade, ela é relacionada com esse tema aqui. Que nós começamos a falar, né, na parte de calorimetria. Dentro Isso seria caso a senhora fosse no médico, correto? Isso, correto. Se eu tiver o problema, se eu não conseguir reagendar para um outro horário, então eu estou colocando para vocês, né, que se eu tiver o problema, já antecipando já. A gente vai ter, vocês vão ter atividade normal aqui, nesse horário. Só eu que não vou estar. Mas vocês têm que entrar no horário normal e executar ela e enviar, porque senão você perde, né, a presença e também aí essa atividade vai gerar um ponto extra, além da presença. Beleza? Tranquilo? E é referente a esse conteúdo que nós começamos a trabalhar hoje. Tá? Alguma dúvida com relação ao que nós colocamos aqui hoje para vocês? Não, tudo certo. Tranquilo? Alguém tem algum problema com relação à nota do primeiro bimestre? Porque é o momento de reclamar, é agora. Porque aí depois vocês passam mensagem e eu já não sei mais o que, né? Já estou perdendo aluno reclamando nota desde o ano passado. Mas eu dou o momento certo de vocês reclamarem. É agora. Tem algum problema que eu não consegui resolver, que ficou errado? Ninguém tem problema? Tá tranquilo? Minhas notas, pelo menos, elas estão todas certas. Então, tá ok, então. Então, pessoal, então por hoje é só. Deixa eu só parar a nossa gravação e vocês estão liberados, tá ok?